no capítulo 10. Nós iremos ler o versículo 1. Depois nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 10. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Agora nós vamos ler a partir do versículo 17. Convocou, pois, Samuel ao povo, ao Senhor, em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus a Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei da mão do egípcio e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e os buscaram, porém, e não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali e puseram no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes que já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo, o povo direito do reino, escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Foi também a Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército daqueles cujos corações Deus tocara. Mas o filho de Belial disseram: é este que há de nos livrar? E desprezaram e não trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Hoje nós vamos falar sobre a oportunidade. Eu acredito aqui que todo mundo aqui deve ter algum testemunho, né, ou alguma vivência de alguma oportunidade que já teve na vida. De repente, na igreja, num trabalho, uma oportunidade de um negócio novo, uma oportunidade em alguma área. E teve medo, né? E tem medo diante dessa oportunidade. Muitos rejeitaram por medo, outros assumiram e não conseguiu, e outros vêm rompendo diante da oportunidade. Esse texto nos fala sobre a unção de Saul. Saul foi o primeiro rei instituído na terra, no povo de Israel. Samuel foi o último juiz, e o povo tinha necessidade de ter um rei. A carência do povo por ter um governante ali que cuidasse deles, que guerreasse por eles, era tamanha que eles queriam a qualquer custo ter um rei. Não era o desejo de Deus, não era o desejo de Samuel, que se levantasse um rei naquele tempo. Mas as pessoas clamavam por um rei. Então Saul, ele foi o escolhido naquele momento para reinar sobre o povo de Israel. Ele foi levantado. Saul, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, ele era um homem de posses, ele era um soldado valente, e ali ele foi levantado para cuidar do povo de Deus. Ele teve uma oportunidade que talvez muitos de nós em nossas vidas temos em alguns momentos, né? Em algumas áreas da nossa vida. E Saul foi levantado como esse rei.
A Bíblia diz que Saul, ele venceu muitas guerras. Saul, ele era valente, né? Ele era um soldado. Só que no meio de todas essas lutas, essas batalhas, o reino se fortalecia e o reino crescia cada vez mais. Mas algo muito ruim se apoderou da vida de Saul, que foi a vaidade, que foi a idolatria, que foi muitas vezes a vaidade de se sentir um reino poderoso e que cada vez mais crescia. Saul, ele conhecia a palavra de Deus e ele poderia ali no meio do povo de Deus exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, mas por muitas vezes ele se envaideceu. E é isso que muitas vezes acontece com a gente quando a gente tem uma oportunidade de fazer algo, de liderar um povo, de estar à frente de alguma instituição. Muitas vezes podemos usar aquilo ali para levar a palavra do Senhor, para abençoar aquele povo, e nós nos esquecemos de Deus, e nos envaidecemos com as coisas que o mundo tem a nos oferecer, com a adoração, com muitas coisas que o mundo traz para nos distrair do caminho do Senhor. E com Saul não foi diferente. A Bíblia relata sobre diversos pecados e fraquezas de Saul no seu governo. Mas existe 3 que eu gostaria aqui de falar nesse momento. Saul, ele ofereceu holocausto ao Senhor, quando na verdade o profeta Samuel que deveria fazer. O povo queria muito fazer holocausto ao Senhor, Samuel não estava presente e Samuel deveria fazer isso. E o povo pressionava Saul para fazer. Esse texto se encontra em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 2. E ele se apressou, ele não suportou a pressão das pessoas. E muitas vezes a gente tem agradado ao mundo por conta das pressões do nosso trabalho e das pessoas que vivem ao nosso redor. A gente tem cedido às tentações do mundo porque a gente não consegue nos posicionar como cristãos no meio em que a gente vive. E a gente se precipita, até mesmo achando que está honrando a Deus com algumas das nossas atitudes, quando na verdade a gente está desonrando ao Senhor. Em segundo lugar, quando o povo foi guerrear contra os amalequitas, o Senhor disse que era para destruir tudo e matar todas as pessoas. Mas Saul, ele preservou a vida do rei e trouxe para si alguns despojos de valor. E ele não obedeceu a palavra do Senhor. Às vezes a gente só quer cumprir aquilo que nos interessa, aquela parte que nos convém. Essa parte aqui não. Essa aqui eu não vou fazer. Por que eu vou matar todos esses despojos, né? Por que eu vou matar todos os animais, os rebanhos que podem me trazer benefícios, lucros, né? E eu acredito que foi isso que ele tenha pensado. Não, isso aqui eu posso aproveitar, eu vou levar isso aqui comigo. E ele não obedeceu à voz do Senhor. A gente tem se perdido no meio do caminho, quando o Senhor nos pede para fazer algo, e a gente só faz aquilo que a gente quer fazer. Aquilo que não nos gera sacrifício. Eu imagino que era muito difícil ter que destruir todo aquele rebanho, tudo aquilo que poderia trazer riquezas para o reino. Mas uma riqueza que não era abençoada, uma riqueza que não era debaixo da obediência do Senhor. Então, de que vale? De que vale nós nos associarmos com reinos ou com pessoas que não professam a mesma fé que a gente? Construir alianças com pessoas que não caminham junto com a gente, né? Nós temos orado pela nossa nação, nós temos orado por um Brasil liberto, mas tem pessoas que não têm esse entendimento e querem se aliançar com pessoas que vêm trazendo maldição para a nossa terra. Temos que pedir sabedoria ao Senhor e entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa, para nossa igreja, para este tempo. Porque não é apenas falar de Deus para o colega, mas é ter a liberdade de falar de Deus onde quer que nós formos. E
E é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Não podemos ser egoístas ao ponto de entender que o irmão vai fazer isso por mim, né? E aonde eu estou ali, eu não posso me manifestar. Não posso dizer quem eu sou. Não posso professar minha fé. E Saul, em terceiro lugar, Saul, ele consulta uma adivinha em Edom para saber se ganharia a guerra contra os filisteus. Olha o nível de inconsciência, de pecado, de idolatria, de perdição que Saul chegou. Buscar conselhos, né? Buscar resposta com o adivinho, quando ele poderia clamar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso a qual ele servia. Mas ele se perdeu no meio do caminho, ele não sabia mais quem ele era, né? Quem era Deus na vida dele, quem o colocou ali. Eu creio, irmãos, que Deus iria honrar muito a vida de Saul se Saul fosse obediente no reino. Por mais que o Senhor não era o momento, né, do povo ter um rei, mas foi o Senhor que levantou Saul para estar ali na frente do povo. E eu creio que se foi Deus que levantou Saul para estar na frente do povo, Deus ia fazer grandes coisas naquele lugar. Mas o povo perece quando não tem sabedoria, quando levanta alguém a estar à sua frente que não tem o temor do Senhor. Todo o povo perece. Então isso vem sobre nós. E quando nós não fazemos aquilo que é para fazermos, Deus levanta outro. E foi assim que aconteceu com Saul. Deus falou: não, eu não quero mais. Você vai morrer por conta do seu pecado. Você vai morrer por conta da sua idolatria. A Bíblia diz que um inimigo, que um poder maligno se apoderou da vida dele. Ele era possuído por demônios, por conta da sua desobediência. E aí Deus foi lá no mais improvável, né, que era Davi, e levantou Davi para tomar o lugar, para ocupar o lugar que era de Saul, porque Saul não cumpriu com aquilo que o Senhor ordenara. Saul não cumpriu, não obedeceu à voz do Senhor. E quando a gente vai lendo a história e vai entendendo, a gente vai vendo que Davi também errou. Davi teve muitos pecados. Não sei se eu posso falar que Davi pecou mais do que Saul, mas quando a gente lê a história de Davi, eu acredito que sim, que ele tem errado muito mais. Mas o que diferencia a vida de Davi para a vida de Saul? Por que Deus olhou para Davi e disse que Davi era um homem segundo o coração dele com tantos pecados? Com homicídio. Davi foi um pai omisso. Davi teve tantos erros. Porque Davi se arrependeu. Davi, ele tinha um coração arrependido. E quando a gente vê a história de Saul, Saul não se arrepende daquilo que ele faz. Ele vive como se ele fosse o dono da verdade, né? Como se ele estivesse acima de Deus. Não existe arrependimento. E isso é a chave e o segredo do sucesso. Nós somos falhos, nós somos pecadores, é do homem errar. Mas o arrependimento, ele precisa estar ardendo dentro de nós. Ele precisa nos incomodar em todo o tempo. Entender que a gente precisa levantar e seguir em frente. Não podemos continuar no erro. Não podemos reconhecer o nosso erro. Reconhecer o nosso propósito aqui na terra. Porque se nós não formos, o Senhor vai levantar outra pessoa para ir ao nosso lugar. E eu imagino que é muito frustrante quando a gente não consegue fazer algo e vem outra pessoa e faz nosso lugar. E Saul, ele sabia que o Senhor ia levantar Davi. E ele tinha raiva de Davi. Ele perseguiu Davi por muito tempo, porque ele não conseguia avançar. E ele queria impedir a qualquer preço que Davi avançasse, que Davi ocupasse o lugar dele. E aí a gente vê quantas coisas são atraídas, né? A inveja, a traição e tudo mais que ocorre quando a gente se deixa levar
pelas coisas do mundo, quando a gente não se arrepende dos nossos pecados. Então, irmãos, eu penso que devemos refletir sobre essa palavra. Estamos aqui, não é à toa não, estamos vivendo nesse tempo, não é à toa. Estamos no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, não é por acaso. O Senhor quer nos usar para fazer a obra dele. O Senhor não quer levantar o outro, o Senhor quer nos levantar. Podemos escolher se queremos viver como um Saul ou viver como um Davi. Avante, temente ao Senhor, convictos que erramos e arrependidos para não viver no erro, não continuar fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo. A escolha é nossa. A quem nós queremos nos ter como exemplo? A quem nós queremos viver? Fazer do reino do Senhor um lugar de bênção, um lugar grandioso, levando a palavra do Senhor às pessoas que tanto precisam. Reconhecendo quem nós somos, as nossas fraquezas, e nos colocando diante do Senhor, como Davi fez em muitas vezes. Davi não escondia quem ele era para o Senhor, Davi ele era sincero ao Senhor. E ele contava a Deus todas as suas fraquezas, as suas limitações, onde ele não conseguia ir. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia. E essa é a diferença, quando a gente para viver e para entender a vida daqueles dois homens. Só depende de você, só depende de mim, mudar o trajeto das nossas vidas, e a começar de hoje, com atos pequenos, com atos simples, e a gente nos encorajar nesses tempos difíceis, para nos confrontar, e sair do comodismo, do desentendimento. Estamos apáticos. O inimigo tem tentado acabar com a nossa família, com a nossa sociedade, com a igreja, e nós temos cruzado os braços. Podemos fazer mais, podemos fazer muito mais. É a nossa oportunidade, é a nossa vez de fazer na nossa casa, com os nossos filhos, não ser omissos, fazer na igreja, trabalhando no reino do Senhor, no nosso trabalho, onde quer que formos, com um bom testemunho, com a vida diante do Senhor, de arrependimento e de misericórdia. O Senhor nos alcançará com a sua misericórdia. Não perca, irmãos, a oportunidade, não percamos essa oportunidade. Não percamos, não sejamos omissos, fracos, orgulhosos, vaidosos. Sejamos humildes em reconhecermos quem nós somos e quem Deus é e pode fazer em nossas vidas. Que Deus continue falando aos nossos corações. Que Deus continue nos confrontando dia após dia, nos incomodando. Porque quando nós estamos errando e nós não nos incomodamos com isso, algo está errado. Algo está errado. Então que possamos pedir ao Senhor que Ele nos incomode, que Ele nos confronte todos os dias, para sermos pessoas melhores. Em Samuel 15, capítulo 15, no versículo 23 diz: Samuel disse que é melhor obedecer do que sacrificar. A escolha é nossa. Ou obedecemos ou sacrificamos. O que dói mais? Não é fácil obedecer. Não é tão simples obedecer. Muitas vezes nem é bom obedecer. Mas sacrificar deve doer muito. Muito mais. Então obedeçamos. Ouçamos a voz do Senhor.
todos os dias. E quando a gente não escuta mais, devemos pedir ao Senhor para falar conosco, para nos incomodar, para que a gente tente melhorar todos os dias, pedindo ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Vou pedir aos irmãos que abaixem as cabeças. Senhor, nesse momento, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu tem nos confrontado, Senhor, todos os dias. Tu tem nos incomodado, Senhor, para viver uma vida, Senhor, digna ao teu lado, para viver uma vida de obediência. Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito, não retire de nós a tua presença. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz dia após dia, porque tu é o nosso guia, tu é quem nos orienta, Senhor, tu nos mostra para onde devemos ir. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da tua presença, nós dependemos, Senhor, de ti. E continue falando conosco, Senhor, nos dê um coração, Senhor, como o coração de Davi, um coração de arrependimento, um coração de amor pela tua palavra, um coração que arda, Senhor, pela tua presença. Não somos nada, Senhor, sem ti. Não somos nada, Senhor, sem a tua presença. Fala conosco, Senhor, todos os dias. Continue falando conosco. Que a tua palavra, Senhor, nos acompanhe dia após dia. Porque não podemos, Senhor, viver sem a tua presença, meu Senhor. Muito obrigada por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos chama todos os dias. Porque todos os dias tu nos dá uma oportunidade, Senhor, de recomeçar. Te louvamos, Senhor, hoje e sempre. Amém.